Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Buffer Mode. Então esse Buffer Mode é essa opção que está presente em diversos blocos aí de posicionamentos. A gente sempre utilizou nos nossos exemplos essa opção chamada Aborting. Então pode ver que ele tem outras opções, o Buffer e o Single. Então eu vou mostrar para vocês assim o funcionamento de cada um desses itens, né? Como o nosso programa vai ser muito parecido com o da aula anterior, então o que eu vou fazer aqui para ganhar um tempo, eu vou copiar o meu programa da aula anterior. Então eu estou com o meu projeto aberto aqui da aula 9, para isso eu venho e clico com o botão direito aqui do meu mouse e escolho essa opção copiar para. Nessa janela eu só preciso dar um nome aqui para o meu novo projeto, então eu vou chamar de aula 10 Buffer Mode. E aí ele já vai salvar com outro nome aqui. Então eu vou ter dois projetos agora, um da aula 9, que eu não vou mais utilizar, e o da aula 10, que é o Buffer Mode. Então eu já tenho uma cópia dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o meu ladder aqui, né? O meu ladder de posicionamento. Os outros ladders eu vou manter da mesma forma. Para esse exemplo em específico, eu não vou utilizar meu potenciômetro. Então eu não vou ter mais esse bloco aqui de converter o meu potenciômetro para RPM. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha. E junto em cada linha aqui do meu botão posiciona, eu vou colocar a minha velocidade também. Então eu vou setar duas velocidades diferentes para cada posicionamento. Então para isso eu vou utilizar o bloco Store. Eu vou criar uma variável chamada setPoint velocidade 1. Eu crio ela como tipo real. O valor inicial dela, desse primeiro posicionamento, eu vou deixar como 10 RPMs. E o destino dela, eu vou jogar ela para dentro dessa minha variável setPoint velocidade que eu já havia criado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na linha de baixo. Então eu vou copiar e colar ele aqui embaixo. Eu só vou alterar de setPoint velocidade 1 para setPoint velocidade 2. E no setPoint velocidade 2 eu vou deixar uma velocidade inicial aqui de 50 RPMs. Não posso esquecer de colocar o tipo de dado como real também e clicar em OK. Então a única diferença desse programa é que minha velocidade não vai ser mais setado pelo potenciômetro. Ele vai ser fixo aqui, né, através de duas variáveis. Uma outra coisa que eu vou fazer também, dessa vez eu não vou utilizar o simulador da minha IHM. Eu estou abrindo a minha bancada aqui só para mostrar para vocês que eu vou utilizar uma IHM real aqui, né, uma IHM física mesmo. O modelo é a MT8071IE. Então eu vou mostrar lá no meu projeto da minha IHM como que eu faço para alterar ali no meu simulador para a minha IHM real. Então eu já estou com o meu projeto aberto, ele está como aula 9, eu vou mandar salvar como aula 10 agora, né? Então eu vou mudar aqui para aula 10, mandar salvar ele. Esse projeto aqui é exatamente o projeto que a gente utilizou na aula anterior. A única coisa que eu vou fazer aqui, né, para mudar ele de simulador para uma IHM real. Eu venho aqui na aba Home, entro em System Parameters e eu entro aqui na configuração da minha Modbus RTU. Clico duas vezes nela aqui. A única diferença que eu vou ter de um simulador para uma IHM real vai ser essa opção da minha porta COM. Então, como eu estava utilizando um conversor USB serial, ele estava setado aqui como COM4. Eu entro aqui em Settings e eu vou ter que escolher agora a porta COM da minha IHM, que no meu caso aqui é a porta COM 2. Então eu estou utilizando a COM 2 da minha IHM conectada ali no meu servo. Agora eu só clico em OK, OK e OK novamente. Agora eu consigo transmitir esse projeto aqui para minha IHM. Eu venho aqui em Project e escolho essa opção Download PC e IHM. Ele vai compilar para ver se não tem nenhum erro primeiro. Então, não tendo nenhum erro, ele me abre essa aba de downloads aqui, né? Então, aqui ele já encontrou que a minha IHM está com esse endereço de IP, 192.168.050. Eu posso clicar aqui em download. Então, o programa já está sendo transmitido. Assim que ele terminar, ele já vai reinicializar a minha IHM. E a gente já vai ver na tela se ele está tudo certo ou não. Bom, o download já finalizou, posso sair aqui. Aumentei um pouco a minha bancada, então logo de cara já deu para perceber uma coisa, né? Não tem os campos aqui onde eu digito minha posição não apareceram. Ou seja, se ele não está aparecendo, quer dizer que ele não está conseguindo comunicar com o meu CLP. O que aconteceu nesse caso aqui, né? Eu fiz umas alterações aqui no meu programa e eu esqueci de fazer o download, né? Por isso que a minha IHM não está reconhecendo alguns campos ali na IHM. Então eu venho aqui no meu CLP e vou fazer o download para ele.
A partir do momento que eu fizer um download, provavelmente a iGame já vai reconhecer o restante ali. Então beleza, ó, já acabei de fazer um download no meu CLP e a iGame agora sim ela já reconheceu todos os campos ali devidamente. Então agora eu já posso fazer o teste aqui, né? Esse teste vai ser basicamente o mesmo teste que eu havia feito no programa anterior. Então primeira coisa, eu aperto aqui o habilita e busca zero, ele já fez o meu busca zero, e aí eu tenho dois campos de posição ali. Então eu vou setar os dois campos e vou mandar ele buscar a posição. Então eu coloquei no primeiro campo de 50 mm e no segundo campo de 200. Então se eu apertar o primeiro botão, ele vai buscar a posição de 50 mm a 10 RPMs. Ele já está indo buscar, ó. Chegou em 50 e parou, beleza. Se eu apertar o segundo botão, ele vai buscar a posição 200 a 50 RPMs, um pouco mais rápido. E se eu apertar 50 novamente, ele vai voltar para a posição 50. Então até aqui o programa está idêntico ao que eu mostrei nas aulas anteriores. A única diferença é que eu estou utilizando uma iGame física agora, ao invés de ser o simulador. Mas pode ver que o comportamento dele está idêntico ali, não mudou nada, né? Bom, eu voltei a minha esteira para a posição 0 para justamente mostrar um teste, né? Então eu deixei a primeira posição programada em 100 mm e a segunda posição programada para 200 mm. E eu vou fazer o seguinte agora, durante a busca da primeira posição, que seria de 100 mm, eu vou apertar o segundo botão lá, que seria buscar a posição de 200 mm. Então nessa opção de aborting, o que ele vai acontecer, né? Ele vai abortar o movimento anterior para iniciar o novo movimento. Então ele vai começar a fazer o movimento e de ir para a posição de 100 mm a 10 RPMs. No momento que eu apertar o outro botão de 200, ele vai trocar a velocidade e vai buscar a posição de 200 mm, sem parar o motor. Então vamos ver o funcionamento disso. Então eu vou apertar primeiro o botão para buscar a posição de 100 mm. E agora durante o posicionamento eu vou apertar o de 200. Então pode ver que no momento que eu apertei o botão de 200, ele já trocou para o segundo posicionamento sem parar o motor, né? Então ele subiu de 10 RPMs, ele subiu para 50 RPMs e buscou a segunda posição. Ou seja, ele abortou o primeiro movimento para iniciar o segundo. Nesse caso, ele nem parou o motor porque ele já estava indo para a mesma direção. Eu só abortei o movimento e mandei ele mais para frente, né? Pode acontecer o contrário também. Dele tá indo num sentido de giro, eu abortar o movimento e ele retornar o motor. Ele vai parar o motor e retornar, que vai ser o caso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mandar ele para 100 mm e no meio do caminho eu vou mandar ele voltar para 200. Então ele está buscando a posição 100 mm. E no meio do caminho eu abortei e mandei ele para 200. Então esse é o funcionamento do modo aborting, que é o que a gente estava utilizando até agora. Então o modo aborting, ele sempre interrompe o movimento anterior para executar um novo movimento. Só que pode ter casos, dependendo da aplicação, que você não quer que um movimento seja abortado. Ou seja, mesmo que o operador clicar ali para retornar, você quer sempre finalizar um movimento para depois começar outro. Então, para essas condições que a gente utiliza esse Buffer Mode, a gente troca essa opção do Buffer Mode, por exemplo, para o Single. O modo Single, o que ele vai fazer, né? Ele não vai permitir que dois movimentos se sobreponham. Então, ele vai sempre executar um único movimento de cada vez. Então, eu vou transmitir o programa e vou mostrar a diferença agora para vocês. Bom, então agora eu estou com o posicionamento no modo Single. Eu vou ter que fazer o busca zero de novo, porque eu transmiti meu programa. Basicamente eu vou fazer o mesmo teste. O primeiro posicionamento eu vou deixar em 100, o segundo em 200. Eu vou acionar o primeiro posicionamento e durante o primeiro movimento eu vou acionar o segundo. Pode ver que eu apertei o botão de 200 mm e ele não fez nada, né? Ele não permitiu eu fazer o segundo movimento. Então agora que ele já chegou na primeira posição, eu vou apertar novamente o botão de 200. Ó, agora sim ele permitiu eu fazer o segundo movimento.
Vamos fazer o contrário agora, né? Eu vou mandar ele retornar para a posição de 100 e vou ficar apertando o botão de 200. Pode ver que ele não aconteceu nada também. Ele não permitiu o sobrepor os movimentos, né? Ele não permitiu abortar o movimento anterior. Ele esperou o movimento concluir para depois liberar o próximo movimento aqui. Ó. Então, nesse caso, eu não consigo interromper um movimento para executar outro. E por último, agora vamos trocar ele para o modo Buffered, né? Para justamente a gente ver o funcionamento desse modo. Então, eu já troquei para Buffered, já fiz o download do meu programa. Vou fazer o busca zero. Novamente, eu vou utilizar as posições de 100mm e 200mm também. Então, primeiro eu vou explicar como é que funciona o modo Buffered, né? O modo Buffered ele é muito parecido com o modo Single, ou seja, eu só vou fazer um posicionamento por vez. Só que a diferença é que se eu mandar ele para 100mm durante a trajetória, eu apertar o botão de 200, ele vai deixar aquele comando de 200mm armazenado num buffer, né? Ou seja, numa memória. Ele vai memorizar o próximo comando e assim que ele finalizar o primeiro comando, o posicionamento de 100mm, ele já vai executar logo em seguida o posicionamento de 200. Então vamos fazer o teste aqui para a gente ver. Eu vou apertar o botão de 100. Durante o posicionamento de 100, eu vou apertar o botão de 200. Apertei o de 100. E aí, durante o posicionamento, eu apertei o de 200. Então, nesse caso, o que aconteceu? Ele foi para a posição de 100mm, ele chegou a parar por um instante muito pequeno ali, que a gente não consegue perceber essa parada ali, né? E logo em seguida, ele já iniciou o posicionamento para 200mm. Então eu vou fazer a mesma coisa agora, só que dessa vez o motor vai inverter o sentido de giro, né? Eu vou mandar ele buscar a posição de 100 e depois eu vou apertar o botão de 200. Então ele está buscando a posição de 100, eu já apertei a posição de 200. Só uma observação aqui sobre o modo Buffered, né? O modo Buffered ele só armazena um comando, ou seja, se eu mandei ele para a posição de 100, depois apertei para a posição de 200, ele armazenou essa posição de 200. Só que se durante essa trajetória eu ficar querendo armazenar várias posições como se fosse uma fila de posicionamento, ele já não é feito para isso. Então, por exemplo, se eu mandar ele para a posição 100, depois mandar para 200, depois querer que ele volte para a posição 100, ele não vai obedecer, ó. Ele só vai obedecer um buffer, né? Ele só tem uma memória, ou seja, ele foi para a posição 100, na hora que eu apertei a de 200, ele armazenou que ele tem que ir para 200mm, na hora que eu apertei 100 de novo, ele não armazenou essa posição de 100, ele só tem uma memória de buffer. Se durante o movimento de 200mm eu apertasse a de 100, aí sim, como a memória, o buffer estaria vazio, ele conseguiria armazenar. Só para fazer essa demonstração, eu vou diminuir um pouco a velocidade, senão eu não vou conseguir alterar com ele em movimento aqui, né? Eu vou deixar o segundo posicionamento em 10 RPMs também. Então, primeiro, eu vou mandar ele para 100mm. Durante a posição de 100, eu vou mandar ele para 200. Se eu apertar 100 de novo, ele não vai armazenar. Então, ele começou a ir para 200 e agora eu vou apertar para 100 de novo. Agora sim ele armazenou a de 100, ó lá. Aí eu posso fazer isso eternamente. Se eu apertar de 200 agora, ele armazenaria de 200 também, de novo. Então, se eu quisesse montar uma lista de posicionamentos e quisesse que o servo seguisse essa lista de posicionamentos, eu teria que fazer de uma outra forma através do ladder. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essas diferenças entre o Buffer Mode. Então, vai ter aplicações que vai ser melhor usar o modo Aborting, vai ter aplicações que vai ser melhor utilizar o Single e vai ter aplicações que vai ser melhor utilizar o Buffered. Então varia de aplicação para aplicação. O importante é conhecer que existe esse recurso dentro do SCA06. Bom, não deixem também de se inscrever no canal, ativar as notificações. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões lá nos comentários que eu estou sempre respondendo. E muito obrigado, até um próximo vídeo.